Boa tarde. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Quem está sempre com a gente, quem está vindo pela primeira vez. Hoje, nossa terça-feira, nós temos a nossa reunião chamada Mães de Luz. Mães de Luz é um projeto, do qual a finalidade é poder acolher mães e pais que passam pelo desencarne de um filho, de uma filha, mas também é aberto a todos, aquele que passa pelo desencarne de uma esposa, de um pai, de uma mãe, de um irmão, porque todos nós lidamos com uma saudade. Essa saudade, se não cuidada, essa saudade, ela vai se transformar em sofrimento, Se ela não for, se a gente não conseguir compreender, entender, nós vamos sofrer, nós vamos entrar num processo imenso de sofrimento, onde eu conheci pessoas que chegaram aqui pensando no suicídio, para poder ter o acesso a um filho. Eu conheci uma mãe que a ideia dela era essa: eu vou me suicidar e eu vou encontrar o meu filho. E nós sabemos muito bem que a doutrina espírita, ela diz pra gente, não só a doutrina espírita, mas nós temos o direito de dispor da nossa própria vida, e a resposta é não. Quem faz isso transgride uma lei de Deus. Então, assim, fazer isso não vai fazer com que a gente o encontre, que a gente tenha acesso a ele, acesso a ela, Só vai, ao contrário, só vai nos afastar, Então, o objetivo dessa reunião é poder nos ajudar, trazer um pouco de lenitivo, de conforto, para que a gente possa entender e saber que nós não perdemos. Eu sempre falo, nós usamos palavras no passado. Muitos chegam aqui com palavras no passado. Eu perguntei à mãe assim: quantos filhos a senhora tem? E a resposta dela foi: eu tinha 3, agora eu só tenho 2. Então a gente usa muito isso, é passado. Eu tinha, então esse que desencarnou, ela age como perdeu, foi um fim, acabou. A gente usa, então era eu tinha, Deus tirou de mim, Deus levou. Às vezes a gente fica até um pouco preocupado, porque nós falamos assim: será que Deus está castigando? Eu vi hoje uma reportagem não, eu vi hoje as publicações que tem na vida aí de Facebook, essas coisas, onde falando lá do Rio Grande do Sul, que o Rio Grande do Sul está de novo, parece que a chuva voltou, e tem alguns lugares que infelizmente está voltando a encher de novo, e aí alguém no comentário diz que, eles devem ter feito algo muito ruim, porque Deus está castigando. Eu falo assim, rapaz, mas isso é interessante, porque isso é a visão que muitas pessoas têm de Deus. Por isso que eu falo sempre aqui, qual é a visão que a maioria das pessoas tem de Deus? Ao invés de um Deus bom, é aquela visão de um Deus que pune, porque conhece o Velho Testamento da Bíblia. Se pegar a Bíblia e você ler Velho Testamento, é exatamente isso. Era aquele Deus que punia. Então era aquele Deus que você faz isso ou eu peso a mão, faz isso ou eu peso a mão. E hoje, ainda hoje, que nós vivemos outro momento, as pessoas ainda trazem isso dentro, Não, é um castigo de Deus, Deus é bom, Deus é justo, Deus é maravilhoso. No entanto, que é Ele que nos, nesses momentos mais difíceis da nossa vida, vamos dizer assim, aí Ele vem ali, Ele traz aquele conforto para a gente, Ele permite esse conforto, Então, assim, não é castigo, pode ser uma prova. Uma mãe, uma prova. Tudo bom, filho? Tudo bem? Pode ser uma prova para uma mãe, uma prova para um pai, Na nossa teoria, nós criamos uma teoria, e a nossa teoria é: o mais novo, vou usar um português bem, que eu não uso tanto, mas vamos lá, o mais novo enterra o mais velho.
Nós criamos uma teoria assim, né? É a teoria do tempo. Então o mais velho, ele vai. E mesmo nessa nossa teoria, eu digo aqui todas as vezes, nós sofremos, porque vai a avó, a gente já sente bastante. Quando passou, a gente já fica preocupado, que vem ali a parte dos tios, o tio é irmão da minha mãe, então tudo bom na Cláudia? Então, se é irmão da minha mãe agora também entrou nessa fila, e a gente já fica preocupado, minha mãe e meu pai. Quando chega o momento do pai e da mãe, a gente parece que tira o tapete, abre um buraco, porque a gente também, mesmo com a nossa teoria. E quando essa teoria ela inverte, que aí Chico diz assim, a espiritualidade não encontrou uma palavra que possa expressar para uma mãe o que é esse momento. Nós temos várias mães que eu conheço aqui, né? Então, o que é esse momento? Passar por isso, né? E aí poder dizer assim, é possível superar a dor da morte, é possível sorrir, é possível ser feliz, mas isso é quando a gente vai conseguindo compreender. Qual é a compreensão? Eu não perdi, Deus não tirou de mim, né? O que tem um prazo, vamos dizer assim, de validade, e aí cada um, né, é um tempo, é o corpo físico. Esse é o que morre, mas o espírito tem vida. O livro dos Espíritos tem a pergunta que diz assim, o que se torna a alma no instante da morte? Volta a ser um espírito, retorna à verdadeira morada que havia deixado temporariamente. Todos nós somos um espírito, todos nós, um espírito vivendo uma experiência humana, né? E aí onde eu digo assim, tem gente que tem medo de ver espírito. Conheço várias pessoas com medo de ver espírito. Aí é fácil, olha do seu lado, cada um de nós somos um espírito encarnado. Então quantos espíritos encarnados eu estou vendo aqui? Quantos desencarnados também há aqui? Então, quando a gente vai entendendo que a nossa ligação com o nosso ente querido, né, seja um filho, que a gente não o perdeu, que ele continua sendo nosso filho, nossa filha, a mãe, o pai que viajou, né, que fez essa viagem, essa mudança, né? Às vezes a gente fala, não é nem é uma viagem como se fosse uma mudança. Então, mudou de estado, mudou de cidade, mudou de casa, mudou de lugar, né? Mudou o mundo nesse momento. Deixou o plano físico, esse plano, e agora passa a viver no plano espiritual. Mas não deixou de estar ligado a gente. Isso não. A nossa ligação, a nossa união, não. Isso não. Então, quando a gente tem esse entendimento, né, eu não conheço a religião de todos. Aqui nós temos pessoas, temos família evangélica que frequenta aqui, né, mas muitas das vezes a falta de conhecimento, ela nos leva a pensar que, né, será que se eu vir buscar uma notícia do meu ente querido, eu estou desagradando a Deus? Né? Será que se eu vir buscar? Será que Ele falar comigo? Né? Porque a gente ouve as pessoas mais antigos, eu chamo de bagagem cultural. Né? Bagagem cultural é aquilo que o pessoal mais antigo vai falando para a gente. Então ele diz assim para a gente, não se deve incomodar os mortos. Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. E por aí eles vão. Né? Nós não podemos chorar, porque chorar faz mal para eles lá do outro lado. Nós não podemos falar do nome deles. Não se pode nem falar do nome, porque se falar do nome deles também, faz mal para eles lá do outro lado. A gente vem com essa bagagem. E aí vai dizer assim, André, e a doutrina? O que a doutrina ela diz para a gente? Fale deles, fale com amor, fale com carinho. Inclusive, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz assim para a gente, né?
para as mães, mas serve para todos nós. Né? Mães, sabeis que os vossos filhos bem-amados, eles estão perto de vós. O seu corpo fluídico, né, que é o seu espírito, seu perispírito, o seu corpo fluídico a envolve, a protege. As boas lembranças que deles têm os enche de alegria. Tem as boas lembranças. Porque geralmente nós lidamos ao contrário. Nós trabalhamos sempre ao contrário. Nós sofremos, nós entramos num processo de sofrimento. Quando chega alguns dias ou datas especiais, aniversário, o dia do desencarne, o aniversário, final de ano, algumas datas que vêm, aquilo se torna um pesadelo, podemos dizer assim. Aquilo se torna algo, acho que está filmando, por isso que ela passa baixinho assim. Entendi. Pô, não precisa muito. Isso é ótimo, gente. Então, a gente pensa isso. Tudo bom que você avança ali? E aí a gente pensa isso. Então, nesse sofrimento, acaba se tornando um sofrimento. Por exemplo, aniversário. Eu sempre digo, eu vou falar do meu pai desencarnado. Então, dia do aniversário do pai. Conheço várias pessoas que sofrem, que falam assim: eu não queria que aquele dia existisse mais. Eu queria ficar num quarto trancado, escuro, não quero atender celular, não quero falar com ninguém, eu não estou para ninguém. É o pior dia da minha vida. Muitas pessoas lidam dessa forma. E aí você vai dizer assim: André, mas como que você lida? Primeira coisa, quando eu faço, acordo, faço a oração. Pai, eu tive uma criação, tomar bênção de pai, de mãe, né? De vô, de vó, tio, tia. Então, benção, meu velho. Tá ficando mais velho hoje, hein? Você imagina, que eu falo assim, você imagina você no plano espiritual. O plano espiritual nós sentimos. Então, são coisas que nós podemos responder. Porque você pode estar no plano espiritual e sentir o seu familiar. Você sente ele triste. Você sente ele doente, enfermo, desanimando, desistindo da vida, da alegria de viver, de conviver com as pessoas que estão ao seu redor. Se nós estivermos lá e percebermos isso, como que nós vamos ficar? Um espírito tranquilo? Você não vai conseguir ficar tranquilo. Você não vai. Se você tiver um ente querido seu no hospital, internado, que eu falo, se essa hora, horário lá da visita, lá na UTI, você não está nem preocupado com o que eu estou falando aqui. Você já está pensando lá no celular, no WhatsApp, no grupo da família que fez, porque um vai dar notícia, vai pôr no grupo como é que está aquela pessoa, a sua cabeça está nisso. O nosso familiar, então quando nós estamos lá, é exatamente isso. Se a gente chegar, né? Aí você fala assim: nossa, é o pior dia, acabou, não quero, não gosto, é isso e tal, eu quero que mude, né? Tem gente que fala assim, dezembro, que dezembro vem Natal, Ano Novo, aquela parte ali, tem gente que fala assim: eu queria que o ano acabasse dia 30 de novembro, e aí já começasse janeiro, porque dezembro e tal, nunca mais será o mesmo. André, como que é o seu dezembro? Do mesmo jeito que sempre foi. Do mesmo jeito. Ah, mas você perdeu, eu não perdi, eu não sou órfão, eu tenho pai. Então você tem seu filho, sua filha, sua neta, seu esposo, sua mãe. Você tem. Só que agora ele fez essa viagem. Então agora nós vamos aprendendo a lidar com essa saudade física. Então podemos falar dele? Fale, mas fale com amor, fale com alegria, não sofrer. É que nem muita gente o pessoal põe regras. Quais são as regras? Você não pode ter foto. Desencarnou, você tem que tirar tudo. Você tem que dar tudo. Você tem que fazer tudo. É regra. O
que a doutrina espírita ela vai dizer para você? Eu posso ter? Pode. Desde que essa foto ela não me traga sofrimento no momento. Se ela me traz sofrimento, ainda não é o momento de eu ficar olhando. Eu vou deixar aqui, vou fazer minha oração, né? Não preciso jogar fora. Não preciso. Então é isso que nós precisamos entender. Quando nós vamos trabalhando isso dentro da gente. Quanto a eles virem falar com a gente. Né? Ah, André, mas assim, que as pessoas falam, de vez em quando eu só ouço as pessoas comentarem, né? Porque eu nunca vi ninguém voltar para contar como é que era do lado de lá, né? Mas a pessoa ela esquece, como eu falo assim, ela ou não leu, ou se leu, passou batido, porque tem muita coisa que está na Bíblia que ela passou desapercebido pela gente. André, mas passou. Tem uma que eu falo aqui, eu falo quase todas as vezes, todos os dias que eu estou aqui, ou quando eu encerro a reunião, eu falo para o pessoal assim, eu vou bugar a cabeça do povo. Todos nós aprendemos que Adão e Eva, o primeiro morador da terra, nós aprendemos isso. Aí quando a gente vai ler a Bíblia, aí quando a gente vai ler a Bíblia, aí está escrito lá, primeiro morador da terra, Adão. Segundo morador da terra, a Eva. Terceiro morador da terra, eles tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Então na terra ali, nessa teoria, tinha 4 pessoas. Caim matou Abel. Sobraram 3. Gênesis capítulo 4. Pode ler. Aí está escrito lá. Caim, né? Depois, até eu falo que ele foi bem educado com Deus, né? Que Deus chegou para ele e falou assim, ô Caim, tem visto o seu irmão? Aí ele virou e falou assim, por acaso sou eu que tenho que ficar guardando, olhando meu irmão? Bem educado, né? Podia ter dado outra resposta, né? É tão gostoso quando a pessoa trata a gente bem, né? É diferente do que ser ríspido. Mas tudo bem, vamos deixar a rispidez dele. Aí diz assim, Caim sai da terra dos seus pais, vai para uma cidade chamada Node, e lá em Node ele encontra a sua esposa, casa, tem um filho e dá o nome de Enoque. E aí surge lá outra cidade chamada Enoque, por aí vai. Aí eu falo assim, opa, se tinha 3 gente aqui, mas ele saiu daqui. É que nem aqui, só tem nós. Estamos em Guará. Mas vou dar um pulo em Aparecido. Lá em Aparecido eu encontrei alguém. Então não tinha só nós. André do céu, está escrito? Tá, pode ir lá. Gênesis capítulo 4. Eu vou procurar para ler. É bom, para não achar que é o seguinte, não, o André que está, não estou. Está escrito. Nossa, mas passou desapercebido. Passou desapercebido. Só isso. E do mesmo modo, né, que as pessoas lidam, que aí fala que um amigo meu um dia falou assim, André, mas não, a gente não deve consultar os mortos. Eu falei, ele não deve, eu também não estou fazendo isso. Primeiro eu falei para ele, você é uma pessoa inteligente. Vamos para o dicionário Aurélio, pergunta para o Dr. Google, hoje a gente não precisa nem de Aurélio mais, né? Dr. Google, você escreve lá, ou então fala, Dr. Google, o que é consultar? Ele vai dar a resposta. Perguntar, né? Ler a sorte, quais são os 15 números da Loto Fácil, quem sabe a gente ganha na Loto Fácil. A Mega parece que está acumulada, então, o pessoal vai atrás, isso é uma consulta. Tem gente que quer saber, arrumei uma namoradinha nova, será que essa namoradinha é para casar? A gente sabe, o pessoal gosta disso. Isso é consulta. Agora a gente vem aqui e fala assim para o nosso ente querido, eu estou aqui, hein? Se você puder vir escrever, saiba que eu estou aqui. É diferente. Então nós não estamos consultando. Nós só estamos dizendo para ele, estamos numa reunião que se você puder vir, eu vou ficar feliz. Mas vamos para a Bíblia. Adoro a Bíblia. Os Evangelhos.
Jesus vai no monte orar, transfiguração. Aí diz assim, os discípulos ficaram, ele sobe no monte para orar, lá no monte ele conversa com Moisés e Elias, que já eram muitos. Então, peraí, aqui para mim já mostra várias coisas. Primeiro, o Espírito tem vida. A vida ela é do Espírito. Moisés e Elias, lá de trás, conversou com Jesus. Então o Espírito não morre, o Espírito tem vida. Comunicação dos Espíritos. Muita gente julga a doutrina espírita por isso. Ah, mas a doutrina espírita crê na comunicação dos Espíritos. Moisés e Elias eram o que naquele momento ali? O Espírito. Moisés. E detalhe, ainda era Moisés e Elias. Não mudou para dizer, entendeu? Era Moisés e Elias. André, mas se um dia eu ver o meu ente querido, como que eu vou ver? Do jeito que ele era. Às vezes a gente fala um pouco mais rejuvenescido, vamos dizer assim. Não que a pessoa lá rejuvenesça, né? Mas, por exemplo, uma pessoa que estava num leito lá de hospital, etc., enferma e tudo e tal. Quando desencarna, o espírito deixa de passar por aquilo, aquilo era do corpo físico. Então o seu espírito está normal. Por exemplo, uma pessoa que ela tinha um membro amputado. Como é esse espírito no plano espiritual? Ele não tinha um braço. Lá no plano espiritual, esse espírito, ele é um espírito sem braço? Não, ele é um espírito normal. Ele é um espírito com seus braços. Né? Porque senão imagina uma pessoa que morreu, desencarnou, decapitado, degolado. Como é que seria esse espírito lá no plano espiritual? Aí é o que o pessoal usa aí, né? Molho sem cabeça, aqueles negócios, então, isso aqui. Então não tem. Ele é um espírito normal. O que máximo que pode acontecer, a gente vê isso. Então, o nosso ente querido, vir falar com a gente, não é pecado, não. Vou tomar um gole d'água, refrigerar. Gente, eu esqueci de falar, mas isso aqui não é pregação não, tá? Isso aqui é conversa. Eu chamo conversa, não chamo nem de palestra. Né? Quem vem aqui sabe disso. Eu acho que, André, eu quero falar. Porque a gente aprende dos dois lados. Né? O André não sabe tudo, não. Então a gente vai aprender, a gente aprende junto. Aprendizado, né? Ele é uma troca. A gente troca a informação, tá? Então, quiser perguntar, se a gente souber responder, né? E quiser enriquecer também, sejam bem-vindos e bem-vindas. Aí. Aconteceu comigo essa semana. Olha aí. Veio umas coisas da minha neta de Rio Preto. E quando ela... Aí minha filha começou a abrir. Ela falou, mãe, como é em casa que eu não tenho coragem, você abre comigo. Aí tinha uma vela perfumada que a minha neta tinha comprado. Aí ela falou, mãe, você quer pra você? Eu fiz um cantinho com minha neta lá. Ela não põe no cantinho dela. E essa sexta-feira eu fico sozinha na sala, não fica no quarto. E era acho que quase meia-noite, eu vi um vulto. Meu marido às vezes vem devagarzinho, se eu estou dormindo. Eu olhei assim, não era ninguém. De repente comecei a sentir o perfume. Aí eu comecei a cheirar minha roupa, cheirei sofá, cheirei uma almofada, aquele perfume muito forte. Aí eu olhei para a foto e falei, Tata, esse perfume é o teu, porque ela tinha um perfume de Boticário. Ela falou, compra para você gosta tanto. Mas eu nunca senti bem o perfume. Aí passou, mas eu comecei a cheirar, falei, ai Tata, eu sei que é você. Passou, quando eu vou dormir, eu chego perto da foto, e eu estava numa poltrona, vamos dizer, lá onde ele está, e a mesinha que ela fica, as fotos dela mais ou menos aqui. E a minha filha falou, mãe, põe a vela lá no cantinho dela. É um vidro com a vela dentro, eu pus atrás da foto. Aí quando eu fui dormir, eu vou, boa noite, Tata, fiquei em paz. Olhei a vela, liguei para cheirar. Era o perfume da vela. Só que a vela não estava acesa. Não estava acesa. E eu sinto muito isso com ela, sabe? A minha filha não acredita, né? O que se passa aqui ela não acredita. E o que se passa comigo não acredita.
Mas eu senti aquele cheiro, mas aquele cheiro bem Infelizmente, algumas pessoas, né? O cético, ele... Porque assim, é o que eu falo, ele vem de uma bagagem cultural. Qual é a bagagem cultural? Morreu, acabou. Morreu, acabou. Então ele traz isso embutido dentro dele. Morreu, acabou. Morreu, acabou. Até o dia que ele desencarnar. Porque aí o dia que ele desencarnar, é o que eu falo, tem espírito que leva susto, porque ele fala assim, eu morri. Não, mas eu não morri. Aí a linguagem dos jovens, né? Ele buga, porque eu falo assim, mas eu morri, não morri, mas eu estou me vendo ali, não, mas eu estou aqui. E isso ele entra no estado até de perturbação, alguns espíritos entram no estado de perturbação. Por isso que precisa da oração. Por que nós fazemos a oração para o nosso ente querido? Né? Por que é importante agora, vamos aproveitar aqui, a dona Sueli, por que é importante nós buscarmos ficar bem? Porque isso o ajuda do outro lado. Né? E eles vêm nos visitar de diversas formas. Então, às vezes, é o cheiro. E interessante que fez um ano em junho que ela estava viva, ela falou, ai vó, tudo ela me contava. Ela me ligou, vó, está uma promoção do sabonete febo e tudo que é da feira. Ai vó, comprei uma vela, comprei isso, comprei aquilo. Ai vó, eu nunca tive uma vela perfumada, porque ela é assim, quando ela não era médica, ela não pedia nada para os pais, ela pediu o necessário. Quando ela se formou, ela falou, vou comprar tudo que eu nunca tive. Ela queria. Então, olha a coincidência, elas mandaram a vela de volta. Até foi minha filha mandar só porcaria, né? Um monte de livro velho e a vela. E a vela veio para mim, que ela falou, quer uma? Eu falei, não, filha. Veio a vela, e ela tinha usado só um pouquinho da vela, porque quando ela morreu, tinha chegado naqueles dias coisas. Olha que coisa. E aí, então, só as manias, eles vêm nos visitar em sonho. O sonho é um encontro. Só que tem gente que vai dizer assim, André, eu não sonho. Eu não consigo sonhar, porque você é ansioso. Eu digo aqui, ó, se o seu ente querido escreve uma carta hoje para você e ele diz assim, hoje eu vou vir te visitar no sonho. Não dorme? Você já começa aqui assim, ó, que sono, eu quero dormir. E vai dormir o dia inteiro amanhã, porque você já falou, ansiedade. A nossa ansiedade. Aí tem gente que fala assim, o fulano fala, não, mas fulano sonhou, eu não consigo. É por causa disso. Nós somos ansiosos. Nós que estamos aqui, a gente está conversando, dá risada, mas nós somos ansiosos, que a gente fala assim, nossa, eu quero uma carta. Nossa Deus. Né? E olha só que interessante. Eu encontrei isso de uma pessoa, eu sou ruim para guardar nome. Eu tenho um problema com o nome. É uma pessoa que frequenta aqui. Encontrei com ela esses dias lá na cidade, tudo. Aí ela, não sei o que, não, porque eu já tive lá no centro várias vezes e tal, tá. Mas eu não lembro se é pai, mãe, quem que é. Ainda não escreveu para mim, já acho que uns 3 meses que eu vou e tal, não sei o que, mas ainda não escreveu para mim, não sei o que. Mas também eu não estou preparado ainda, porque eu acho que eu vou passar mal. Então, às vezes, eles sabem disso. Claro que... André, então eu não recebi uma carta porque eu vou passar mal. Não, cada um é cada um. É o que eu falo, doutrina espírita é uma ciência, né? O que é o espiritismo? O espiritismo ele é uma ciência, uma filosofia, uma religião. Mas não é uma ciência exata. 2 mais 2 são 4. Não. Por exemplo, existe uma palestra do Divaldo, Chico também, que ele fala assim, que ele fala sobre suicídio. E nessa palestra ela é interessante, que ela pega e ela diz assim que a pessoa que desencarnou com um tiro na cabeça, suicídio com um tiro na cabeça, na próxima vida ela vem com problemas mentais. A pessoa que se suicidou, enforcado e tal, não sei o quê, na próxima vida ela vem com problemas respiratórios, garganta e tal, essas coisas. Mas por que a gente não pode dizer que ela é uma ciência exata? Porque senão nós vamos sair na rua assim, fulano tem um problema na cabeça, suicidou com tiro. Fulano tem um problema no coração, suicidou com tiro no coração. Fulano, entendeu? Não é regra.
Então, a doutrina espírita é uma ciência, só não é exata. 2 mais 2 são 4. Porque senão as pessoas começam a fazer cálculozinho e tem que ser, e não é. Né? Então, o objetivo e o nosso ente querido, ele vem. Aí ele vem nos visitar. Eu falo aqui, ó, meu pai usava, só os antigos vão lembrar, Colônia Pinho Campos do Jordão, meu amigo. Só os antigão lembram. Aí cada um hoje usa um perfume, boticário, não sei o que, pá, aquilo, natura e tal, pá, pá. Junta todo mundo, a gente não sabe mais, né? Eu brinco, a gente não sabe nem que sabor é mais, né? Que não dá nem para saber o cheiro mais, que misturou. Mas daqui a pouco, no meio de todo mundo, aquilo destaca. Aí você fala assim, é ele, é o meu ente querido. Aí é aquela hora que você fecha os olhos, você respira fundo para você sentir mais ainda. Aí mentalmente você vai conversando com ele, com ela, né? Oi pai, oi fulano, nossa, saudade que eu tava. É aquela hora que você vai fazer. Então eles somente passaram para o outro lado. É quando o Chico ele diz assim para a gente, eles apenas se tornaram invisíveis aos nossos olhos. Quando nós conseguimos entender isso, né? Nós deixamos de sofrer. É que a gente liga amar a sofrimento. Eu tenho que sofrer para demonstrar que eu amo. E a gente liga também o que as pessoas de fora vão dizer para a gente, que as pessoas de fora vão nos julgar. Eu não sou muito pelos ditados, mas tem um que diz assim, fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Toca o barco. Porque assim, seu ente querido desencarnou, você chora o dia inteiro. A pessoa vai chegar para você e vai dizer assim, não chore, não fique assim, não faça isso, isso faz mal para você, isso faz mal para ele lá do outro lado e tal. No outro final de semana tem um aniversário na sua família, você vai. A mesma pessoa que disse isso, ela vira e fala assim, como já pode a dona Cláudia ir lá no aniversário de fulano, olha só como é que ela está, ela sorriu. Como que pode isso? A mesma pessoa. Agora, o que que importa? É eu e ele, é eu e ela. E como que ele quer te ver? É bem, quando a gente entende isso. Quando a gente entende que realmente, né, é óbvio, nós estamos lá no plano, eu falo sempre aqui, né, eu vou fazer antes até, geralmente eu falo no final, mas vamos fazer antes, o exercício da empatia. O que é a empatia? Eu só consigo sentir a sua dor se trocar de lugar com você. Nessa nossa empatia, nós desencarnamos. André, nós desencarnamos. Nós estamos no plano espiritual. Nós estamos numa reunião. Né? E engana-se que quem pensa, que o pessoal fala, quando eu morrer eu vou descansar. Engana-se, tá? Vou deixar uma dica aqui, né? Como diz o pessoal, fica um spoilerzinho. Não descansa não, tá? Mas vamos lá, nós estamos no plano espiritual, estamos vivos. A única diferença aqui para a gente falar, qual que é a única diferença? Tudo bom, filho? Tudo bem? Tudo bom, filho? Qual que é a diferença? Sem o corpo físico. É a única diferença. Mas nós estamos ouvindo, vendo, falando, conversando, com amigos, família, muitas vezes. Nós estamos ali. Aí você está lá na reunião. Aí aquele momento que é o seu aniversário. Vamos voltar lá para o aniversário. Aquela data, que é o seu dia. Aí amanheceu, aí você sente o seu familiar aqui. Que dia triste. Nossa, que dia terrível. Hoje para mim é um dia que podia não existir. Hoje eu não quero conversar, não quero falar, não estou para ninguém, não vou atender celular, não vou isso, não vou aquilo, e tal, e nossa, e pá, porque tal, porque isso, porque aquilo, tá, chora. Como que nós
ficaríamos lá? Preocupado. Agora vamos inverter. Você acorda, amanheceu o dia, aí você já começa assim: oi fulano, hoje é o seu aniversário, hein? Eu não esqueci de você não. Eu vou até cantar o parabéns. Hoje eu vou fazer até aquele bolo, sabe aquele bolo que você gostava, tal, ou aquela comida, porque a gente fala assim: nunca mais eu faço isso, nunca mais eu faço aquilo, porque isso lembra dele, porque isso lembra dela. A gente tem mania de fazer isso. Nunca mais eu vou escutar aquela música lembra dele, lembra dela. Nunca mais eu passo naquele lugar, porque aquele lugar lembra dele, lembra dela. Se eu estou no plano espiritual e escuto isso, eu vou dizer assim: estão querendo esquecer de mim. Aquele filme, Esqueceram de Mim 2, 3. Esqueceram de mim. Estão querendo esquecer de mim. Agora você imagina, você amanheceu e aí já começa: oi fulano, nossa, eu vim aqui te abraçar, dá meus parabéns, dá o meu beijo, eu te amo, fica bem aí. Nós vamos chorar. Nós vamos chorar de alegria, de emoção. Você vai dizer assim: nossa, que gostoso, que dia especial. Estou cantando um parabéns para mim, eu estou escutando meus parabéns. Isso não tem preço. Ah, André, mas infelizmente algumas pessoas, por desconhecer, né, e aí lida dessa forma: morreu, acabou, morreu, é o fim, né? Deus tirou de mim. Deus não tirou, né? Como eu falo, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Então eu posso falar dele? Sim, fale com amor, fale com alegria. Né? É isso que nós precisamos. Então, lá no Evangelho, né, quando fala lá da transfiguração, desse encontro de Moisés, né, ali, de Elias junto com Jesus, que foi fantástico, aí eu vou dizer: por que o seu ente querido vir falar com você seria pecado? Por quê? O que estaria errado? Né? Então, nós não estamos fazendo consulta. E ainda vamos mais. Por exemplo, tem pessoas que ainda usam: ah, André, mas está escrito lá na Bíblia, sim, que quem consulta médium é abominável a Deus. A palavra médium, ela surgiu em 18 de abril de 1857, quando foi publicado o Livro dos Espíritos. Até esse ano não tinha a palavra médium. A Bíblia já era escrita quantos tempo atrás? André, mas aí, existe a Bíblia, tradução, Ave Maria, a Bíblia de Thompson, de Almeida, e por aí vai. Existem várias traduções. E se você pegar o mesmo versículo, as várias traduções, cada uma traz esse momento, esse versículo diferente. Tem uma que só quem é espírita, um pouquinho mais antigo, que estuda, que conhece essa palavra. Médium espiritista. Tem uma tradução que traz exatamente essa definição: quem consulta, médium espiritista. E essa palavra médium espiritista foi lançada aqui, quando Allan Kardec ele fala. Tem outro que traz que não se deve consultar encantadores, etc. Então, com muito. André, mas você está dizendo que a Bíblia está errada? Não, é meu livro de cabeceira, eu leio. Só que ela sofreu traduções, ela precisa ser estudada. Só isso. E tem mais. Tem um versículo lá na Bíblia que diz assim: letra mata, mas é o Espírito de Deus que dá vida. Então, se você pegar ali, né? Então, assim, a vida, né? E Jesus falou: quem crê em mim tem vida e vida eterna. Então, a vida não é... Aí tem gente, olha só, porque às vezes
E quer ver como é que passa os negócios, como é que ele passa meio desapercebido? Existem algumas religiões que elas trazem algumas definições sobre a morte. Ela diz assim, que há pessoas que ela morrem, aí ela vai dormir, Jesus vai voltar, e quando Jesus voltar, ali vai haver um julgamento. Nesse julgamento, aí os bonzinhos para o céu, os menos bons, né? Chico não dizia ruim, Chico dizia menos bom. O menos bom não ia para o céu. Existe outra religião que ela diz assim, que ela, aí tem o purgatório. O purgatório, eu sempre falo aqui, eu equiparo ele à audiência de custódia. Quem é formado em direito conhece bem, quem não é também sabe disso. Por quê? O cidadão morreu, vai lá para o purgatório. Aí chega lá, chama ele, traz ele e fala assim, não, vem cá, você foi meio bonzinho. Você só fez um roubinho, mas tá tranquilo, rapaz, isso aí é boa. Como diz, sai pela porta da frente. Sobe, vai para o céu. O outro desce. A passagem que eu falei de Moisés e Elias quebrou toda essa teoria, porque Moisés e Elias não estavam dormindo. Porque se tivesse que estar dormindo, desculpa, regra é regra, lei é lei. É para todo mundo. Ah, mas Moisés e Elias era gente como a gente. Ou ele tinha que estar dormindo, ou tinha que estar lá no purgatório esperando a audiência de custódia dele. E o Espírito estava lá, falando, conversando. Então, o Espírito, desculpe, André, mas não tem. Com muito carinho, com muito respeito. O Espírito tem vida. E aí ele vem. É igual vulto, né? Nós temos que ter um problema, porque as pessoas têm um grande problema com o tal de vulto. E aí tem um outro problema que é o negócio de cor. Passou um vulto aqui e eu acho que era um vulto escuro. Ah, meu Deus. Vulto é vulto. Espírito é espírito. Uma vez eu conheci uma pessoa, não vou citar nome, a gente conta um milagre sem contar o nome do santo. Que ela dizia assim, não, esquentou é espírito bom, gelou é espírito ruim. Eu falei, rapaz, não existe. Aonde está escrito isso? Quente, frio. Tá vendo? As pessoas, elas vão criando regra. Regra. Então, onde é que está escrito isso? Então, o nosso ente querido, com muito carinho, o que aconteceu? Agora sim, aí ele, né, por isso que fala desencarnar. O corpo físico que morre, o corpo físico, ele sim tem o seu tempo. Mas o seu espírito, por isso que usa desencarnar. O espírito desencarnou, deixou aquela casinha. Mas ele é o fulano. Meu pai era o Valdomiro, então ele é o Valdomiro. Ô, seu Valdomiro. Só continua sendo meu velho. Agosto é dia dos pais e o aniversário do meu velho. Se eu não canto para ele, eu choro, porque eu sou chorão. Pá, choro, converso com ele. Saudade, tristeza não. Saudade física, saudade da gente estar ali conversando. Meu pai espírita, ver a casa espírita e falar assim, ô filho, que coisa, hein? Que coisa. Isso, a saudade disso. Mas eu tenho pai. É um dia que o rapaz se eu falou assim, André, você é órfão? Eu falei, por quê? Eu nasci de proveito, irmão? Eu tenho pai, tenho mãe. Minha mãe é encarnada, meu pai é desencarnado. Minha mãe, ou eu ligo ou eu vou na casa dela. Meu pai, eu estou sentadão aqui, eu viro aqui, ó, fala assim, pai, benção, meu velho. Te amo, hein? Hoje é terça-feira, vamos trabalhar. Te vira aí. É a casa. Então é isso, né?
Então assim, André, eu posso sorrir? Deve. Como nós ficamos aqui, nós influenciamos aí. Você quer ver uma coisa que a gente faz? Porque olha só, eu falei da gente falar, né? Oi fulano, eu te amo, eu gosto de você, eu isso, que é muito legal a gente escutar isso. Mas você quer ver uma coisa que a gente fala para eles? A gente vira e fala assim: por que você foi embora? Por que você me deixou? A gente cobra deles. Vou dar a resposta, tá? Só existe um que furou essa fila. É o nosso irmão e a nossa irmã que se suicidou. Esse furou a fila. E mesmo assim merece carinho e amor. Porque ninguém veio para sofrer eternamente. Tá? Esse negócio, desculpa a palavra, a expressão, a gente não fala tanto, mas suicidou, vai para o inferno e vai ficar o resto da vida no inferno. Não, ninguém veio para sofrer eternamente. Agora, não é bom fazer isso. Como diz meu amigo lá de Minas, né? Azeda o pé do frango. Isso aí atrapalha a vida. Mas ele ou ela tem o direito de ser abraçado um dia pela espiritualidade. Como todos nós temos. Quem não tiver pecado, que joga a primeira pedra. Né? Ninguém é santo. Então ele tem. Esse furou a fila. Agora, a gente vira para o nosso ente querido, pai, filho, filha, esposa, ele vai dizer: por que você foi? Por que você me deixou? Aí, a resposta é: eu não pedi para vir. Porque se entrar um espírito aqui, eu falo, se entrar, fala assim: gente, vai entrar um espírito aqui hoje, ele vai dizer assim: vou levar alguém para o plano espiritual, vamos fazer uma fila. Primeiro que ninguém vai querer ser o primeiro dessa fila, já começa por aí. Se for organizar por ordem alfabética, a de André dançou. E mesmo assim, a gente esconde atrás do outro, vira, a gente que é fitness, vira de ladinho, fica assim, põe o cotovelo aqui no da frente, empurra para ver se ele destaca e leva ele e a gente fica. A gente não quer ir. Então assim, né? Era o momento. Era o momento. Ele precisou retornar. A morada espiritual, a pátria espiritual. Ele precisou voltar. Ela precisou. Mas ele não nos deixou. Porque a nossa ligação não era só no físico. Eu falo aqui disso. Eu falo assim, nós somos muito visual, nós temos um problema com o visual. Então, quando a gente entender, quando o Chico falou que eles se tornaram somente invisíveis aos nossos olhos, as coisas começam a mudar. Quando a minha filha engravidou, acho que eu já contei isso para o senhor. Eu aceitei, minha mãe aceitou. Aí a sogra dela queria que abortasse. E eu fiquei desesperada, porque eu não queria. Aí uma vizinha falou: você quer, eu te levo para o farmacêutico, conversa com ele. E conversei, ele falou: você aceitou? Eu falei: aceitei. Fala para ela, se ela abortar, ela pode nunca mais ter filho. Se a criança, ela não conseguir abortar, pode nascer com problema físico ou mental. E a passagem dela na terra vai ser curta. Eu achava que era minha filha. Era minha neta. No dia do enterro da minha neta, essa minha amiga, 28 anos que eu mudei de São Paulo, ela me ligou. Ela falou: Sueli, sabe o que aquele senhor falou? Que a passagem era curta, era sua neta. Minha filha teve doente há pouco tempo, eu achei que era minha filha que morreu. Por isso que não nos é dado saber, né? Porque às vezes tem muitas pessoas que falam assim: André, Deus sabe tudo, Deus é maravilhoso, Deus é bom. Deus podia impedir a pessoa do suicídio. Acabou. Só que nós temos, todos nós, uma coisinha chamada livre-arbítrio. Poder de decidir, de escolher. Se não, inclusive o livro dos Espíritos fala, se nós não tivéssemos livre-arbítrio, nós seríamos como máquina, comandado. Faça isso, faça aquilo. Né? As máquinas fazem aquilo que são comandadas. Ela não faz nada fora daquilo.
E como que nós iríamos evoluir como ser humano, como pessoa, como espírito? Porque de tudo isso, nós estamos aqui para a nossa evolução. Até passar esse momento, né, da nossa prova. Por exemplo, falo aqui, ó, Chico, né, eu até conto que às vezes Chico teve uma experiência dele que ele deu uma topada. Na topada, quando ele deu... O que acontece se a gente está caminhando na rua e dá uma topada? Nós vamos elogiar o buraco que nós topamos, a pedra, aí já pensa no governo, já pensa no município, já xinga todo mundo, e por aí vai. E só palavras pequenas, para não dizer o contrário. Né? Chico deu a topada, tal, Emmanuel fala, Emmanuel acho que ele era um milico grande, né? Ele era manso. Aí Emmanuel já virou para o Chico e falou assim, agradeça. Mas Chico, mas por que eu agradeça? Mas não tem mais, agradeça. Aí Chico, né? Eu imagino a cena, imagina. Obrigado, Deus, obrigado porque eu dei uma topada. O coração está pulsando no dedão. Quem já bateu sabe como é que é. Seu coração bate no dedão, filho. Você sente aquilo, ó, parece um tambor batendo. E Chico agradecendo. Aí passou tudo. Aí Chico virou para Emmanuel e falou assim, mano, mas tudo bem. Agora eu só preciso entender por que, né, você falou para mim agradecer naquela hora. Ele falou assim, porque se você não agradecesse, a sua frequência, ela ia baixar, porque você ia xingar, e aí você ia dar abertura àqueles espíritos menos bons para ter acesso até você. Então, nós estamos aqui num processo de evolução. Faz parte. No plano espiritual, quando nós encarnamos, só que não nos é dado saber. Também nós sabemos, né? Lá a gente faz, é como se fosse um contrato, vamos dizer assim. A nossa prova, porque tem gente que vira e fala assim, ai, eu estou passando por isso, eu colei chiclete na cruz, eu não sei o quê. Eu vi uma, né, que a pessoa falou assim, eu dancei na mesa da Santa Ceia. Né? Eu falei, filho, você não dançou nem na mesa da Santa Ceia, nem colou chiclete embaixo da mesa, não. Você escolheu a sua prova. Nós escolhemos o gênero da nossa prova quando nós encarnamos. Livre-arbítrio. Nós escolhemos, faz parte da nossa prova. Nós sabemos. Só que quando nós encarnamos, não nos é dado saber disso. E aí a gente vem, as coisas vão acontecendo, porque dentro do nosso livre-arbítrio, para que nós possamos evoluir. E nós só vamos evoluir dessa forma. Porque se viesse com um manualzinho, hoje, dia 2 de julho, nós vamos fazer isso, não faça isso, não ande naquela rua, não faça nada. Nós só íamos ser comandados. O que eu tenho que fazer hoje? Amanhã, dia 3, o que eu faço amanhã? Página do dia 3. É isso que eu tenho que fazer. Então a doutrina espírita ela vem para nos ajudar. Então, comunicação dos espíritos. O seu ente querido está vivo. Ele só passou para o outro lado. Posso falar com ele? Fale com amor, fale com alegria. Por isso que é importante o não sofrer. Isso faz mal. E volto a dizer, você não precisa demonstrar que precisa sofrer para dizer que ama. A Bíblia, né? Eu não sei se é Eclesiastes ou Cantares, é um dos dois livros que diz assim, o verdadeiro amor é aquele que não prende, aquele que deixa, que não arde em ciúmes, em ira e contenda e tal. Esse é o verdadeiro amor. Então, para amar o seu ente querido, não precisamos dizer que estamos sofrendo aqui. Com muito carinho e respeito, nós já sofremos por natureza. Que essa separação não é fácil. Essa ausência física. Essa ausência física, ela não é fácil. Né?
A ausência física, nós lidamos com ela. Porque as pessoas dizem assim para você: o tempo é o melhor remédio. Com o tempo tudo passa. Aí, quando a gente aprende a lidar com a ausência física, nós nos melhoramos. Mas tem dia que nós vamos chorar, tem dia que nós vamos nos alegrar, porém sempre assim. Como digo, posso chorar? Chore. As lágrimas da saudade, não da tristeza, não da raiva, não da briga com Deus. A lágrima da saudade. Posso falar deles? Fale com amor, fale com alegria. Não brigue não, porque a gente brigava. Quantos aqui que não brigaram? Quantos aqui que talvez não falou assim: e agora? Como que eu vou ficar sem você? Por que você fez isso comigo? Né? Quantos? Então o nosso ente querido está ali, está no plano espiritual, nos ama, pode vir nos visitar. Aqui foi uma. Tem mais aqui. Tem uns tambor que toca em casa de vez em quando. Tem a mãe que estava em casa à noite, deitada. O filho veio, sentou na cama. Sabe quando você senta no colchão, que o colchão afunda? Você sente ali que assim, tem alguém. Aí a mão vem e encosta no rosto. A voz chega lá no ouvido e fala do mesmo jeito: oi, fulano, te amo. Eles vêm de diversas maneiras nos visitar. São várias as maneiras que eles vêm para poder dizer: ó, estou aqui, né? Não chora não, fica bem aí, eu te amo. Vem no sonho. Às vezes a pessoa vem e fala assim: André, eu sonhei, eu vejo, mas eu não consigo conversar com ele, porque nós estamos acostumados, é que nem eu falei, nós somos muito no visual, nós somos muito, hoje nós sentimos, eu tenho que falar, vocês só vão me ouvir, não adianta eu chegar aqui e ficar assim, ó. Não vai acontecer nada. Mas no mundo espiritual é diferente. No mundo espiritual é diferente. É o pensamento. Por isso que eu falo, eu estou aqui, ó, falando com vocês, mas no meu pensamento eu disse assim: desce, meu velho, amo o senhor aí, deixa o meu abraço. Já chegou nele. É assim, ó, mais rápido que o 4G, 5G de celular, de Wi-Fi, mais rápido. É pensamento, né? Então eles vêm de diversas maneiras nos visitar, né? Eles somente passaram para o outro lado. Continua sendo o seu ente querido. Seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu irmão, sua irmã, seu avô, sua avó. Continua sendo. Quem desencarna não vira espírita. Vira espírito. Tem gente que está entrando aqui pela primeira vez. Como eu falo, aqui tem gente que é evangélico e frequenta aqui. Fala para o evangélico na rua que você vai no centro espírita. Quer a resposta? Está amarrado em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Porque não conhece. Caso espírita fala de Jesus do começo ao fim. Segue Jesus, né? André, vamos seguir quem? Segue o André? Não faz isso não, segue Jesus. Segue o ensinamento dele para nós. Bondade, caridade, fraternidade, amor, respeito, compreensão. Aplica isso na sua vida. Tem um ditado, tem uma frase que eu falo aqui, não é minha não. A vida é bela, a gente que estraga ela. Aplica isso. Aplica isso na sua vida, né? Os ensinamentos. Então, ser espírita é exatamente entender, né? Então, quem desencarna é um espírito. Você imagina aquele irmão, irmã evangélico que desencarnou. Ele está lá no plano espiritual, uma reunião.
Hoje nós vamos ver quem vai escrever, quem vai poder. Porque a psicografia, não pensa que é só somente chegar aqui e tal, e já forma aquela filinha. Tem gente que acha que o espírito entra dentro da gente. Lei da física, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, já tem um espírito aqui dentro, todo espírito não entra. Ele para do lado, a gente vibra, sintonia. É por aí. Mas não entra. Às vezes a gente assiste uns filmes por aí, né? O cidadão acha que o espírito entra dentro do carro. Não entra. Lei da física. Então, a psicografia, no plano espiritual, né, nós não sabemos quem vem. Mas no plano espiritual, sabe quem vai estar na casa espírita. Bom, filho. No plano espiritual, já se sabe quem vai poder trazer a sua carta ao seu familiar. No plano espiritual, lá, eles apresentam no plano espiritual um rascunho de uma carta ao benfeitor, né? Aos irmãos que trabalham, já apresenta lá no plano espiritual um rascunho. Aí ele vira e fala assim, vamos ver aqui, peraí, isso aqui ainda não está na hora não, querido, está falando demais, vamos cortar aqui, vamos isso, fazer a correção. Lembra quando a gente estudava, tinha lá o ditado, fazia, passava, o plano espiritual é a mesma coisa. Tem gente que veio aqui trazido pelo familiar, pelo ente querido. Por que que a psicografia é presencial? Porque vocês que trazem eles à reunião. Porque tem gente que fala assim, André, vamos falar de Chico um pouquinho. Porque Chico não fazia. Tem gente que chama de entrevista. Eu preciso pegar esse papelzinho que está com vocês. E com muito carinho e respeito. Tem médico aqui, médico. Mas tem gente que escreve igual receita médica. Só médicos que o farmacêutico consegue entender aquilo. A gente não consegue. Por isso que eu pego um papelzinho de cada um. Mas Chico, vamos falar de Chico um pouquinho. Chico atendia 60 pessoas. Por isso que chamava a fila dos 60. Se você for ler a história do Chico, você vai ver lá. Chico atendia 60 pessoas. Existe um livro chamado Chico, o Apóstolo da Fé, ou é Chico, o Profeta da Fé. Eu sempre troco apóstolo por profeta, mas é um desses dois nomes. A página eu guardei. Página 115 desse livro. Diz assim, Bacelli, quem conhece Carlos Bacelli que conviveu ali com Chico, tudo. E aí Bacelli, ele conta que Chico, ele vinha na fila, ele trazia uma prancheta. Nessa prancheta, ele anotava os dados essenciais para que se pudesse ter uma sintonia. Que dados essenciais são esses? Oi, meu querido, quem é? Eu sou o Nelson. Ô, Nelson, tudo bom, querido? Tudo bem. Você está querendo pedir uma cartinha de quem, filho? Eu vou pedir do meu pai. Do seu pai. Qual que é o nome do seu pai? Tá. Esses são dados essenciais. Vocês fazem parte da psicografia, eu acho que até muito mais do que eu. Porque são vocês que trazem ele. A ligação é vocês. Eu falo sorrindo, mas é sério. É com muito carinho quando eu falo, eu brinco, mas é sério. Eu impresso o corpinho. Mas vocês trazem eles. A sintonia. Eu sou estranho ao ente querido de qualquer um aqui. Eu não conheço, eu não convivi. Então quem que traz ele à reunião? É vocês. Por isso que ela é presencial. Para que ocorra essa sintonia. Agora, a sintonia, ela ocorre dessa forma. Não precisa estar chorando, como nós já falamos, né? Mas é aquele momento da gente conversar, bater o papo com eles e tal. Uma vez entrou um cidadão aqui, sentado lá no cantinho lá.
assistindo o jogo do time dele, pelo celular. Se eu sou o familiar dele que vinha escrever, já vou usar no passado, eu cederia a vez para outro. Porque é sério, ele estava assistindo o jogo do São Paulo dele ali. E eu acho que perdeu desse jeito. E ainda teve esse problema, né, Nelson? Deu uma zebrinha. Perdeu aí. Sintonia. Por isso que a gente fala assim aqui no salão. Gente, vou só pedir um favor. Salão, a gente não conversa. Mas eu encontrei a Dona Sueli e quero bater um papo. Dona Sueli, lá no fundo, para quem não conhece, tem uma cantina. Tem um caldinho de feijão, tem um salgado, tem um pastel, tem uns negócios lá. Senta lá, conversa lá. Mas aqui, momento de oração. A música. Nossa música. Quem chegou aqui ontem, hoje um pouquinho mais cedo, escutou umas músicas aí tocando. Quem é espírita, está acostumado com aquela música mais piano, mais coisa, que dá até um soninho gostoso na gente e tal. E aqui vai tocar papas na língua. Eu sei. Nossa, aí vai dizer assim, Timóteo, Roberto Carlos, a música da igreja católica, a música da igreja evangélica, aí vai dizer assim, meu Deus, esse André é muito doido. Não é não. Essas músicas foram escolhidas, qual que é o momento hoje nosso aqui? Embora tenhamos o passe, o tratamento espiritual, mas esse momento aqui do salão é o momento da psicografia. É o momento da gente harmonizar. Essas músicas foram músicas escolhidas por familiares que lembram do nosso ente querido. Não vai trocar o batidão, o funk, o funkão. Aí o ambiente, né, gente, com muito carinho e respeito. Mas vai tocar o Roberto Carlos, vai tocar papas na língua, eu sei, né? Entendeu? Então assim, a música existe até aquela forma, uma barreira, para que a gente possa ter um pouquinho. Porque no silêncio a gente ouve muitas coisas. Vamos fazer segundinhos de silêncio. Olha que gostoso. A gente ouve muita coisa. E o que a gente precisa aqui, nessa hora, é esvaziar a mente, né? Então a música, ela forma uma barreira. Se a gente precisar levantar, ir ao banheiro, sem problema nenhum. Menos a conversa, né? E aí um dia uma pessoa tal, conversando, tal, tempo, cria ruídos. Aí depois briga com o médico, né? Fala assim, o gordinho não gostou de mim, tal, não sei o quê. Não é que eu não gostei. A espiritualidade para. Aí fala para ela, não, mas é a música alta. A música alta é exatamente, não é alta, não é caso disso, mas ela só tem um pouquinho aí, tá bom? Falei demais. Deus abençoe. Sejam abraçados. Nós vamos fazer um pequeno intervalinho, tá? Tomar uma água. Como eu falei, aqui é uma casa alugada, para quem não sabe. Nós temos, não preciso nem falar, por isso que a gente passa uma rifinha aí, que é o que nos ajuda a manter a casa. Porém é o seguinte, não é obrigatório. Nada é moeda de troca. Eu não preciso comprar para receber. Jamais, pelo amor de Deus. Né? Só que, eu quero. Ok, a gente agradece. Tem uma cantina, às vezes a pessoa fala, André, pode, vai lá, come, tem um pastel, tem um caldinho, tem um salgado, fica fortinho, e a gente agradece também, mas não é obrigado também, tá bom? A gente faz um pequeno intervalo e aí já damos continuidade aos atendimentos. Deus abençoe.